Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Pregar ou não em hora ou fora de hora. Queridos, essa palavra já foi falada muito, mas ela é oriunda do apóstolo Paulo em uma epístola endereçada para o jovem Timóteo. Ela tem um contexto muito mais forte do que simplesmente mostrar que o cristão ele deve pregar, ele deve evangelizar em hora e fora de hora. E é esse o conhecimento que iremos tratar nesse estudo de hoje. Nós vamos falar do contexto, nós vamos apresentar por que Paulo está falando isso para esse jovem Timóteo. Devemos pregar somente em hora e fora de hora? Qual o motivo disso? Qual seria o motivo ensejador, urgente, que Paulo está tratando nessa epístola? Nós temos que entender o que Paulo estava transmitindo para Timóteo, para que a gente possa também transmitir para outras pessoas, repassar essa mensagem. Muitas pessoas passam somente que nós temos que falar em todos os lugares. Sim, mas por quê? Temos motivos para isso e é isso que nós iremos aprender hoje. E se você ama a Escritura, gosta de aprender a Bíblia, esse é o canal. Se inscreva, compartilha e seja membro, querido. Seja membro desse canal e vem comigo. Timóteo, no seu capítulo 4, versos 1 e 5. Vamos ler a Bíblia e vamos começar a falar sobre essa passagem forte, no qual eu vou trazer aqui elementos que com certeza você vai se interessar muito. A Bíblia diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio, e em tudo suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Palavras do Senhor. Bom, queridos, voltando aqui para nós falarmos do contexto, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque tem muitos elementos importantes nessa passagem. Essa passagem ela nos mostra muita coisa importante que hoje nós precisamos aprender. Em primeiro momento, como essa epístola chegou e em que momento Paulo estava falando? Paulo já estava no final do seu encarceramento, ele já estava muito próximo de ser morto. Então nós entendemos que isso aconteceu mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Então, queridos, ele vai escrever aqui com um senso de urgência. Ele está escrevendo para Timóteo, um jovem líder que estava em Éfeso, e ele estava assim enfrentando desafios com falsos ensinamentos. Tudo isso, queridos, você pode olhar na sua Bíblia, em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, versos 3 até o 7. Você vai ver que, sim, o jovem Timóteo, ele se encontrava desanimado na liderança. E é exatamente por esse motivo que Paulo ele vai enviar essa epístola e ele vai começar com uma palavra forte: conjuro-te. Vamos falar sobre isso, calma. Então Paulo ele vai iniciar tudo, ele invoca a autoridade de Deus e de Cristo. Você vê que ele fala assim: diante do Senhor e diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por que ele estava falando isso, queridos? Porque são testemunhas e principalmente pela autoridade que ele estava pedindo. O senso de urgência de Paulo em pedir, porque conjuro-te não quer dizer somente um pedido. Ele estava ali, era algo mais forte. Ele estava clamando a Timóteo que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, quando você quer demonstrar uma importância sobre aquilo que você está citando, você vai citar a Deus. Com certeza você já deve ter, muitas das vezes, você fala assim: olha, por Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão. Então Paulo aqui está falando: conjuro-te diante de Deus, quer dizer, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, é muito forte o que ele está falando.
Essa introdução, queridos, ela está trazendo toda a seriedade, todo o peso de responsabilidade do que ele estava falando. Não era algo simples, era algo complexo. E o ministério de Tiago, o ministério de Timóteo, ele estava assim, com uma necessidade aqui de algo mais. Então, por esse motivo que tudo começa aqui nessa epístola com essa palavra forte para ele. Bom, mediante isso, queridos, qual vai ser o ordenamento? O que Paulo vai pedir a Timóteo? Paulo, ele vai fazer um ordenamento sob juramento, por isso que é algo tão forte que ele deveria entender que pela forma que Paulo estava falando, ele tinha que se comprometer pelas palavras que Paulo estava trazendo a ele. Então, Paulo fala isso com o ordenamento para que ele pregasse. Prega a palavra. Queridos, isso quer dizer o quê? Proclamar como um arauto. Ele tinha que falar como se fosse um atalaia. Então, queridos, a pregação não poderia ser limitada a circunstâncias, a momentos. Por isso que ele fala a tempo e fora de tempo. Calma que nós vamos entender. Eu falei desde o início que essa palavra era muito mais do que nós estávamos aqui dizendo, que todo cristão, ele ouve muito isso. Paulo já tinha falado com Timóteo, já tinha incentivado Timóteo a falar, a pregar em outros momentos lá atrás. Mas lembrem-se que eu estou falando de um momento em que o jovem Timóteo estava enfrentando falsos ensinamentos e estava desanimado. Ele estava ali se sentindo para baixo, entendendo que a sua palavra, o que ele transmitia, não estava tendo o efeito desejado. Então veja 3 palavrinhas que Paulo vai falar para Timóteo para que ele se utilizasse. Primeiro, admoesta. Ele tinha que admoestar. O que quer dizer isso? Corrigir com a verdade. Segundo ponto, repreender, que quer dizer advertir com seriedade. E em terceiro, ele tinha que exortar, que quer dizer encorajar. A primeiro momento, se a gente falasse essa palavra para qualquer outra pessoa, você ia pensar, admoestar, repreender e exortar, parece a mesma coisa, sinônimos, mas são significados diferentes. E isso eu trouxe pelo grego, o original, tá, queridos? Então, admoestar, você tem que corrigir com a verdade. Repreender, você tem que advertir com seriedade. E exortar, você tem que encorajar. Então, esses 3 elementos é o que Paulo está trazendo como estratégia para que Timóteo pudesse pregar a palavra, já que ele enfrentava sim um confronto diante da palavra de Deus. Bom, mas isso deveria ser feito de qualquer maneira? A qualquer modo? Não. Deveria ser feito com paciência e ensino claro. Então, queridos, quando nós falamos sobre isso, sobre repreender, admoestar, exortar, muitas pessoas, tem que repreender mesmo, porque está fora da palavra, está fora dos ensinamentos de Jesus. Calma, temos que fazer tudo, corrigir com a verdade. Você tem que se utilizar da verdade para mostrar que essa pessoa não está falando o que deve. Esse é o primeiro momento, você tem que se utilizar da verdade. A verdade está onde? Na palavra de Deus. Use a palavra para mostrar que essa pessoa está equivocada. Segundo ponto, você tem que chegar e advertir, mas não faça advertências com brincadeiras. Não faça advertências com analogias impróprias. Eu vou dar exemplos aqui para vocês que muitas das vezes não surtem efeitos exatamente porque não há seriedade na hora de advertir. Existem pessoas que às vezes estão em erro e pela palavra branda, sem o conteúdo de advertência e seriedade, a pessoa não leva a sério. A pessoa acaba, vai ver que não foi tão grave assim. Por isso que o desafio em pregar é muito grande. Queridos, toda pessoa que é convocada para pregar, e quando a gente fala pregar aqui, não é somente você estar diante de um púlpito, porque aqui ele está falando para fazer em tempo e fora de tempo. Ou seja, a qualquer momento você é desafiado a demonstrar que Cristo reina na sua vida, seja pelos seus atos, seja pelas suas palavras, mas você vai demonstrar essa verdade.
Então, para que isso aconteça, jamais será com brincadeiras. Ainda que muitas pessoas gostem, e eu não tenho nada contra, você que gosta daquela pessoa que prega brincando, queridos, cada um tem a sua preferência, a sua predileção. No entanto, eu não consigo estudar a palavra de Deus com analogias em brincadeiras. Até mesmo com utilização de times de futebol, com coisas que... Não. Em terceiro ponto, gostaria de falar que o exortar é encorajar. Porque muitas pessoas que erram, que caem, que pecam, elas estão precisando de encorajamento, elas precisam se levantar, precisam se reerguer. E a pregação da palavra, ela também traz um encorajamento. Ela também traz aquele momento da pessoa falar assim, não, eu consigo, eu posso, porque se eu me santificar, se eu buscar ao Senhor, se eu estiver perto do Senhor, eu consigo deixar essas práticas que hoje me assolam, eu consigo me abster daquilo que hoje é um vício. As pessoas conseguem vencer se possuem a exortação correta, ou seja, possuem um encorajamento. Queridos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Veja como devemos fazer a palavra, porque veja, nos versos 3 e 4 que nós estamos falando, Paulo vai prever o quê? Tempos difíceis. Ele já estava passando por um momento de confronto na palavra de Deus. Mas por que Paulo está falando para ele pregar em tempo e fora de tempo? E isso é muito importante nós entendermos. Porque vai ter tempo difícil para o evangelho. Vai ter tempo de confrontos. Primeiro, muitas pessoas se apostatarão da fé, abandonarão a fé, elas estarão saindo da sã doutrina. Por quê? Buscarão mestres, buscarão gurus, buscarão aqueles influenciadores, pessoas que irão amaciar o seu ego, irão confirmar e irão ratificar práticas dos seus desejos carnais, incluindo na palavra. Muitas pessoas estarão dando legalidade a práticas que estão fora da Bíblia. E essas pessoas estarão falando, realmente a Bíblia, ela precisa ser atualizada, porque os tempos são outros, os momentos são outros, estamos no século 21. Hoje não é como lá atrás. Então as pessoas abandonarão, darão os seus ouvidos, darão a sua atenção para aquelas pessoas que estarão falando palavras que elas aceitarão. Ou seja, aqueles pregadores que mostram a palavra e essa palavra confronta o pecado, essas pessoas estarão evitando. Não, peraí, é radical. Esse aqui não dá para ouvir. Não, esse aqui não. Esse aqui não é um bom pregador. Ele não estudou a Bíblia tão bem assim. Eu vou ouvir esse aqui. Olha só que maravilha, que palavra divina. Bom, queridos, isso vai refletir uma tendência humana que é de evitar o confronto e a verdade. Porque eles vão preferir o quê? Fábulas, historinhas, faz de conta, mas não a palavra de Deus. Eles vão querer que contem para eles histórias. A Bíblia está narrando isso. Paulo está dizendo com todas as palavras. Eles irão aceitar falsas pregações, fábulas, histórias, mas não darão ouvido à sã doutrina. Então, meus queridos, temos que apresentar o verdadeiro evangelho. Temos que apresentar a palavra de Deus. Precisamos ser sóbrios, vigilantes, precisamos aqui suportar as aflições, porque, querido, aquele que prega a palavra, aquele que demonstra Cristo, inevitavelmente vai ter sim confronto em seu ministério. Ele vai ter embate no seu ministério, assim como Timóteo estava tendo. E vai ter momentos em que você vai ficar pensando, pai, o que está acontecendo? E veja que Paulo ele vai falar, faze o trabalho como um evangelista. Evangelista que evangeliza, que mostra a palavra, que mostra a verdade, que exorta, que repreende, que adverte. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção. Se você chegou até aqui, eu glorifico a Deus porque você é uma pessoa que está dando ouvido à palavra do Senhor. Queridos, muitas pessoas estão abandonando e isso daí
não é fábula, isso não é faz de conta. Paulo já estava falando desde o tempo de Timóteo. Desde os primeiros anos da igreja primitiva, Paulo estava falando: pessoas darão ouvidos a mestres que estarão contando histórias, fábulas, eles estarão evitando a sã doutrina. Eu queria que você pensasse sobre 3 pontos hoje. Pense sobre 3. Eu vou incluir mais um. Pense sobre 4 pontos. Diante do altar do Senhor, eu vou falar como Paulo, clamando a cada um de vocês, diante do Senhor, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que voltará para reinar e para julgar vivos e mortos. Pense nisso. Em primeiro ponto, fidelidade ao Evangelho. Queridos, nós somos chamados para proclamar a palavra. Somos chamados, mesmo que isso seja uma oposição ao que hoje muitos julgam ser inadequado, muitos julguem ser radical. A palavra de Deus é a verdade. Existem pessoas que utilizam que a verdade é que liberta, mas a verdade que está elencada na palavra, a verdade é a palavra. Então, se você entende que você quer ajudar uma pessoa a ser liberta, leve a verdade, leve a palavra, não leve o seu conhecimento, o seu achismo, não leve fábulas, não leve história, leve a palavra, fidelidade à palavra de Deus. Segundo ponto, paciência no ensino. Nós temos que ter muita paciência. É essa mesma paciência que foi pedida por Paulo para que realmente mostrasse o verdadeiro ensino. Nós temos que ser perseverantes, queridos. Muitas pessoas desanimam, como de repente Timóteo desanimou. Às vezes nós falamos a palavra de Deus para pessoas que até às vezes demonstram ter um interesse, mas no final acaba caindo, acaba saindo, acaba se afastando, e às vezes você fica com o seu coração apertado falando: meu Deus, o que aconteceu? Tenha perseverança, tenha paciência, paciência no ensino. Ensine. Se você tem o conhecimento da palavra de Deus, ensine. Se no seu local de trabalho, se no seu local onde você reside tem uma carência do evangelho, fala, transmita o que você conhece. Transmita e tenha muita paciência. Terceiro ponto, busque o discernimento espiritual. Em tempos em que Paulo ele demonstra que pessoas estariam dando os seus ouvidos para fábulas, doutrinas distorcidas, então, queridos, nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que ter o discernimento espiritual do que é certo e o que é errado. Não podemos nos dar o luxo de ficarmos ouvindo e aceitando que tudo que é falado. O que eu já ouvi de atrocidade, de absurdo, de pessoas que poderiam ser referenciais para mim, mas eu me espanto, porque das duas uma, ou estudou e não quer falar o que a Bíblia está dizendo, ou a pessoa estudou, mas não aprendeu nada, e está transmitindo errado. Nós temos que ficar na palavra. Se a palavra diz que aquilo ali nos afasta do Senhor, queridos, fique longe. Apresente a verdade, não tenha medo. Tenha discernimento espiritual. Pecado é pecado. Não tem pecado pequeno, pecado médio, pecado grave. Pecado é pecado e pecado só tem uma geração, a morte. O afastamento de Deus. E com isso, o destino eterno de estar afastado de Deus e do reino do Senhor. Em quarto ponto, esse aqui é muito difícil falar. Muito difícil falar. Mas eu vou falar aqui porque tem que ser entendido por todos que militam como evangelista. Você tem que entender e reconhecer o sofrimento. Queridos, pregar o evangelho para muitas pessoas que vêm, aceitam a Cristo, entendem o amor do Senhor, pensam que a vida vai ser às mil maravilhas, principalmente quando você vai transmitir a palavra de Deus. Não. Quando você começa com a palavra de Deus, quando você está diante do Senhor, nem Paulo nem Jesus promete facilidades, nem na sua vida cristã e nem no ministério. Não tem nenhum tipo de afirmação que o ministério da palavra, o seu ministério de evangelismo vai ser fácil. Mas entenda que é exatamente por meio da sua fidelidade que o Senhor vai ser glorificado. É por meio de você estar sendo atacado, mas com a sua coragem, com a sua perseverança, é que muitas pessoas encontrarão
o Evangelho e aceitarão a Jesus Cristo. Por isso mesmo, eu quero encorajar você hoje. Eu quero aqui advertir você hoje. Eu quero trazer a palavra de Deus para você hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o tempo de você ter os seus lábios totalmente abertos para que muitas pessoas entendam quem é Jesus, quem é o Mestre, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Nós temos hoje a oportunidade de fazermos a diferença. Esse canal, ele foi aberto, ele foi criado para fazer a diferença. E eu tenho certeza que você está aí vendo esse vídeo. Você também sente que assim como você foi alcançado, você também pode sim transmitir vida, a vida que muitas pessoas precisam. Por isso mesmo, eu trago para você aqui, pregue tempo em fora de tempo. Porque hoje, assim como no tempo de Paulo, muitas pessoas estão dando ouvidos a fábulas, mas não se importe, não se preocupe, não fique triste, não desanime, somente pregue, somente evangelize, somente faça a sua parte, seja corajoso, seja perseverante e deixe que Deus faça a obra. Que o Senhor lhe abençoe.